Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, dou por aberta a reunião da Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência Social, iniciando assim os nossos trabalhos. Cumprimento o vereador relator Adriano Pereira, vice-presidente vereadora Silmara Miguel, membros dessa comissão e a todos que nos acompanham. Consulto os senhores vereadores para a dispensa de leitura de ata da reunião ordinária do dia 5 de agosto, encaminhada por e-mail, aprovada e colete-se as assinaturas. Iniciados os trabalhos, passamos à matéria da ordem do dia, com análise dos projetos. Passo ao relator o projeto de lei complementar 2036-2021. Projeto de Lei Complementar 2036 é da autoria do vereador Bruno, que altera e acrescenta dispositivo na Lei Complementar 1054, de 3 de junho de 2016. É o projeto que trata sobre a proibição de adoção de outro animal que seja sob tutela do CPA pelo período de até 5 anos, a contar da data de condenação administrativa. Voto favorável. Favorável também. Voto também favorável. Parecer da comissão favorável. Sendo assim, o projeto será encaminhado à próxima comissão. Passo ao relator o projeto de lei 2038-2021. 2038, de autoria do vereador Emanuel Santos Tuca, revoga a Lei 297 de dezembro de 51, dispõe sobre a cobrança de impostos de licença de veículos. Voto favorável. Favorável também. Voto também favorável. Parecer da comissão favorável. Passo ao relator o projeto de lei complementar 2039-2021. 2039-2021, de autoria também do vereador Emanuel Santos Tuca, revoga a Lei 253 de setembro de 51, cria taxa de construção e conservação de estradas, regula incidência, lançamento e arrecadação. Voto favorável. Favorável. Favorável, voto da comissão favorável. Sendo assim, o projeto será encaminhado à próxima comissão. Passo ao relator o projeto de lei 8.344 de 2021. R$ 8.344, né? Revoga a Lei 3924, de outubro de 91, concede incentivos econômicos e estímulos fiscais para efeito de relocalização de postos de revenda de combustíveis na área central da cidade e da outras providências. Voto favorável. Favorável. Parecer favorável. Sendo assim, o projeto será encaminhado à próxima comissão. Passo ao relator agora o projeto de lei 8.345 de 2021. Revoga, de autoria do vereador Gilson, revoga a Lei 5.446, de 2 de maio de 2000, que dispõe sobre a prestação de serviços indiretamente relacionados com saúde e da outras providências. Esse projeto eu me manifestei de forma contrária na Finanças. Ele trata de algumas exigências para exercício das atividades referidas na área da saúde, e eu acho que essas exigências elas são importantes para a prestação de serviços nessas áreas específicas, por isso eu voto não à revogação da lei. Quando se trata de saúde,
Todos os cuidados e mais um pouco são importantes. Então, voto contrário. Só um pouquinho, tá? Essa lei, ela diz que precisa ter diploma, né? Diploma e alvará, etc., que são indiretamente ligadas à saúde, é isso? Exato. Ok. Voto favorável. Tem que ter a diplomação, né? Mas vota a senhora favorável ou contrário? E ele não fala isso. Ele... É que ele está revogando essa lei. Ah, não, aí não. Entendi. Está pedindo para não se ter mais a obrigatoriedade, né? Não ter as competências. Então, contrário. Sim. Sim, tá certo. Então, voto contrário, sendo assim, o projeto está rejeitado e encaminhado à próxima comissão. Passa ao relator o projeto de lei 8.347, de 2021. De autoria do vereador Emanuel Santos Tuca, revoga a lei 5376, de dezembro de 99, dispõe sobre o exame de DNA ácido desoxirribonucleico para pessoas carentes. Enfim, se é para pessoas carentes, voto contrário. Se estava à disposição para as pessoas carentes, não vejo por que revogar a lei que beneficiava pessoas carentes. Aqui eu não voto projetos que prejudiquem pessoas carentes do nosso município. Contrário. Eu até, inclusive, a minha assessoria está em contato com a secretaria para ver essa questão desse exame, porque até então, presidente, não se tem conhecimento de feito aqui esse tipo de exame. Então, só que a gente não conseguiu retorno ainda não conseguimos retorno de ninguém. O pessoal que atendeu disse que não sabia e ia encaminhar para o responsável. Até agora eles não conseguiram nos mandar, vereadora Adriana, alguém que saiba como é que isso está se procedendo. Então, nesse caso, se vocês concordarem, ou dá para pedir visto. Bom, mas enfim, dá para ser... O parecer da Procuradoria, ele entende a competência do Estado para conceder gratuidade. Porém, ele fala que não segundo a análise dele, não é função do município. Entretanto, a gente também vai estar tirando essa autonomia do município. Se só o Estado pode. Se já há esse serviço, por que ele não pode ser dado continuidade? Eu imagino que seja a mesma situação, por exemplo, com relação ao plano de vacinação, né? Ele tem as solicitações que vêm do Estado e o município segue, mas o município também tem autonomia, né, de acordo com o que o Estado coloca. Eu coloco contrário também. Sendo assim, a vereadora Silmara se absteve. Sim, só está registrando aqui. Só porque eu realmente estou aguardando o retorno deles, que ninguém conseguiu retornar. Na verdade, a gente precisa entender como está sendo o fluxo hoje. Sim. Né? Então, a gente vota ao contrário, até mesmo para pesquisar isso melhor. Né? Ok. Sendo assim, o projeto será encaminhado à próxima comissão com parecer contrário. Passo ao relator o projeto de lei 8.349, de 2021.
de autoria do vereador Emanuel Santos Tuca, revoga a Lei 7386, de maio de 2019, e obriga estabelecimentos comerciais a fixar cartazes com referência à proibição legal da venda de tinta spray a menor de idade e dá outras providências. Eu voto contrário. Eu sei que alguns podem tecer alguma crítica a esse voto contrário, vereador Cristiane, mas eu acho que existe uma grande diferença entre grafite e pichação, né? Entre grafite, arte e sujeira, vandalismo, etc. Então, nada melhor do que o acesso seja a maiores a essas tintas, enfim, não que todos os menores pratiquem algum delito de porte dessas tintas, enfim, mas tenho certeza que se um responsável adquirindo, comprando, não irá passar mais difícil de passar para a mão porventura, de alguns, digamos assim, irresponsáveis ou delituosos que vão estar sujando a nossa cidade. Minha opinião, né, eu respeito a arte, a cultura, o grafite, enfim, a gente tem vários exemplos maravilhosos aqui na nossa cidade de trabalho dessa natureza, inclusive na recente ponte entregue aqui no nosso município, em vários lugares. Mas também temos muitos lugares pichados, vandalizados, sujos, patrimônios, inclusive, e aí é lamentável. Então, para um pouco mais de segurança, para que, né, esse material esteja, na medida do possível máximo, em mãos de pessoas responsáveis, o meu voto é contrário. Contrário. Vereadora Silmara? Sim, já falei. Já Contrário, desculpa. O parecer da Procuradoria com relação a essa lei, ele também entende que não é competência do município legislar, né, sobre a matéria, tratando-se de competência da União. Portanto, eu acredito que, mesmo que seja competência, né, da União, o fato de proibir ter esse cuidado, né, também não é demais. Também voto contrário. Parecer da comissão contrário, sendo assim, será encaminhado para a próxima comissão. Passo ao relator do projeto de lei 8.350 de 2021. 8.350, também de autoria do vereador Emanuel Santos Tuca, revoga a lei de dezembro de 97, 4936, proíbe a instalação de bombas para autoatendimento em postos de abastecimento de combustíveis e outras providências. Eu fiquei em dúvida em determinado momento com relação a esse projeto. Eu vou votar favorável para até que possa ser melhor discutido em plenário. Eu acredito que possa ser interessante esse autoatendimento, mas me surgiu em um determinado momento, na análise desse projeto, alguma preocupação também, né? As pessoas vão ter aí acesso às bombas de combustíveis, acesso a... enfim, tem aí um certo grau de insegurança, né? Insegurança, às vezes, né, a gente sabe que, querendo ou não, né, se imagina, pelo menos, que os frentistas estejam preparados a recepcionar os carros, a saber do cuidado de não estar fumando próximo, ou de repente, né, a pessoa vai lá no autoatendimento com o cigarro na boca e a bomba na outra mão. Enfim, tem algumas preocupações que são pertinentes, sim, mas vamos deixar seguir adiante para ver, né, a maior clareza da iniciativa e, enfim, acredito que, de fato, talvez não seria necessário ter uma lei, né, que proibisse isso, mas, obviamente, teria que ter, então, algo que realmente regulasse ou prevesse de que forma seria fiscalizado, de que forma seria a segurança para que as pessoas não viessem a se prejudicar com esse tipo de iniciativa aqui no nosso município, né? Voto favorável. Favorável. Eu me abstive por entender também, compreender essas situações que o vereador Adriano colocou, e acredito que deva ser melhor explorado, e eu sei que, inclusive, teve, né, o parecer também da Procuradoria, que não compete ao município, muitas das demandas estão assim, né, mas a gente tem que ver os dois lados.
Sendo assim... Na verdade, até se a gente for analisar, os pareceres, na maioria, estão vindo dessa forma, a gente teria que revogar grande parte de todas as legislações que nós temos, pelo jeito, né? Já que está dizendo que... Aí eu faço uma pergunta, como é que ela foi passada da outra vez também, né? Como é que como essas legislações todas passaram, foram aprovadas? A princípio, elas não tiveram nenhuma iniciativa, né, do judiciário para derrubar essas legislações, enfim. Não digo que não é importante esse trabalho de revisões das legislações, mas vamos com calma, porque senão elas apenas vão demonstrar serem números né, não estou dizendo que é o caso desta casa, né, mas espero que não, mas de repente de vereadores que queiram apresentar projetos e quando a gente vai ver não são novas ideias, novas iniciativas, é só querer revogar legislações existentes. É o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil até, né? Enfim, né, do que aperfeiçoar, do que melhorar, do que aprimorar, inovar e por aí vai. Na verdade, tem que ter o cuidado já na CCJ desses projetos não serem aprovados. Obrigado. Sendo assim, o parecer da comissão favorável, né? Eu me abstive, mas contando os 2 votos ficou favorável e será encaminhada à próxima comissão. Passo ao relator o projeto de lei 8.351 de 2021. Também de autoria do vereador, não, esse de autoria do vereador Gilson, né, mas já os próximos volta à autoria do vereador Tuca. Revoga a lei 6.092, que determina o uso de ascensorista de plantão nos elevadores de edifícios. Eu voto favorável. Favorável também. Favorável. Hoje, a maioria dos elevadores, até inclusive, são monitorados, muitos deles, hoje é muito prático o uso do sistema de elevador, né, diferente do que, talvez, há muitos anos atrás, realmente, né, tinha dificuldade até das pessoas saberem como usar, né, o elevador. Hoje... Eu, particularmente, gosto. Como tem assessorista, né, mas... me sinto segura, entretanto, não pode ser uma obrigatoriedade. Isso, é bacana, assim, deixar livre para quem possa ter, né, esse serviço, né, como a vereadora comentou aqui, né, dá uma segurança a mais, dá um ar de proteção a mais também, de segurança, enfim, resumindo, mas obrigar até, realmente talvez extrapola um pouco, até porque, né, tem às vezes alguns edifícios aí que nem, talvez até financeiramente não teriam essa condição de estar tendo esse serviço oferecido. E hoje, até lembrando, em tempos de pandemia, seria um risco, né, dessa pessoa estar sempre e também ocupando mais um espaço no elevador, né? Sendo assim, o projeto foi favorável e será encaminhado à próxima comissão. Passo ao relator o projeto de lei 8.352 de 2021. De autoria do vereador Emanuel Santos Tuca, que revoga a lei 4.204 de junho de 93, proíbe a instalação de estabelecimentos financeiros, empresas, investimento, créditos similares na Rua 15 de Novembro, Avenida Presidente Castelo Branco, revogando a lei 3.915 de 91 e da outras providências. Voto favorável. Né? Favorável. Acho que não tem sentido. Já está sendo descumprido, já. Acho que até já existe empresas, né, instituições bancárias nesse endereço e tal, e não tem cabimento, né? Na área central, onde quiserem se instalar, não vejo problema nenhum. Também favorável. Parecer da comissão, favorável. Sendo assim, será encaminhada à próxima comissão. Passo ao relator agora o projeto de lei 8.356 de 2021. (8.356) de autoria do vereador Emanuel Santos Tuca, o líder dos projetos na tarde de hoje, revoga a lei 5.696 de setembro de 2001, que dispõe sobre a emissão de receituários de exames médicos ou odontológicos. Eu voto contrário, vereadora Cristiane, vereadora Silmara. O projeto prevê que os médicos e os odontólogos da rede municipal ficam obrigados a prescrever medicamentos ou requisitar exames complementares para seus pacientes em receituários e formulários de forma legível, em letra de forma e a tinta, ou digitada, ou, enfim, na época que ainda falava datilografada, porque realmente a legislação já é antiga. Hoje, lógico, no computador, enfim, eu vejo como segurança ao paciente, eu vejo como segurança à pessoa que
né, vai se direcionar muitas vezes a uma farmácia. A gente sabe que as pessoas, geralmente farmacêuticas, as pessoas que estão lá, geralmente conseguem compreender e decifrar a letra do médico, né, que comumente todo mundo costuma brincar, né, quando alguém escreve lá os seus garranchos, digamos assim, poxa, isso é uma letra de médico, né, ou bonita, né, uma letra de médico e tal, querendo também fazer um elogio, mas muitas vezes realmente eu já teve situações que eu mesmo recebi receita de eu não conseguir decifrar o nome do remédio, e antes de sair do consultório desse médico, mas como é o nome realmente desse remédio aqui, porque só para me ter certeza, eu acho que lá na farmácia eles vão saber qual é o nome, mas eu gostaria de saber porque eu quero ter a certeza do remédio que eu estou levando para casa, né? Mais do que o farmacêutico que vai atender, eu quero saber que é o remédio certo que o senhor está me dando que eu vou levar para casa. Então, acho que é segurança para as pessoas, né, ter essas receitas realmente feitas dessa forma, sei que, repito, a maioria dos médicos já fazem isso, né, realmente já fazem no computador, já imprime a receita certinho, já sai ali na hora, mas ainda existem os que fazem manualmente e, às vezes, como se diz, é difícil. Então, voto contrário. Tem uma situação que vale pontuar, que essa lei fazem 20 anos, tem 20 anos que ela foi aprovada. E eu, principalmente esse ano mesmo, eu fui em dezenas de médicos e a coisa continua a mesma. Mesmo com uma lei aprovada, dizendo que eles têm que ter uma escrita legível, isso não funciona. A questão o que tá faltando? Fiscalização? Quem vai fiscalizar? Não é o próprio paciente? A gente precisa, então, orientar os pacientes que, se o médico for fazer uma receita, porque, assim, inclusive, esses dias eu tive uma receita para o meu filho que eu não consigo decifrar. Então, assim, é uma lei que não funciona. Há 20 anos já deu tempo de zilhões de médicos se formarem, e essa lei talvez não esteja nem no conhecimento dos médicos, porque, de fato, não funciona. Não funciona. Alguns imprimem, digitam para que as pessoas tenham a plena consciência do que estão tomando, né? Sim. Mas, assim, é uma lei que definitivamente a gente sabe que não funciona. Não funciona por quê? Porque falta fiscalização, falta conhecimento para os médicos. Aí é que a gente tem que se questionar, sabe? Porque, de fato, poxa, em 20 anos, a maioria dos médicos que hoje atuam são médicos que vieram depois, inclusive, dessa lei. Então... Da máquina de escrever. Oi? Da máquina de datilografia. É verdade. Veio depois da máquina de datilografia. Se realmente vai ter uma fiscalização, se realmente vai ser possível a gente ter algo, aí ok, a gente mantém a lei, mas eu vejo que a lei realmente não funciona. Assim, não funciona. Acho que, até como sugestão, acho que mais do que ficar pensando em apenas revogar leis, e algumas delas eu acho que elas são positivas ainda nos dias atuais, o importante seria, né, os vereadores terem a preocupação de ver a importância de cada lei, né, e ver como divulgá-la, como fazer elas serem fiscalizadas, fazer elas ser colocadas em prática, né, porque não uma lei dessa possa ser novamente resgatada, encaminhada para a Secretaria de Saúde como sugestão, para que a Secretaria de Saúde repasse para conhecimento de todos os médicos que atendem nas nossas unidades de saúde. Enfim, eu acho que mais do que ficar pensando em apenas revogar, uma lei dessa que eu acho que ainda é importante pela segurança, porque uma pessoa tomar um remédio errado pode ser fatal, tá? Pode causar a morte dessa pessoa, vamos ser sinceros aqui. Então, acho que a lei, acho que ela deveria ser, sim, ter a preocupação, quem sabe, deste vereador ou desta casa, de pegar essa lei e repassar à Secretaria de Saúde como sugestão, vereadora Cristiane, nós gostaríamos que essa lei fosse reafirmada, repassada, informada, né, à rede pública de saúde do nosso município para a segurança de todos aqueles que acessam o atendimento à saúde. Eu acho que era uma grande contribuição que nós daríamos com base na lei, ao invés de revogá-la, sabendo que ainda existem essas situações, né? Eu mesmo aqui mencionei um caso, e a vereadora Silmara também. Enfim, nós temos que ter muito cuidado. Eu já tive conhecimento de pessoas que tomaram a medicação errada, né, houve grandes complicações, por pouco não, né, poderia ter sido fatal. A gente tem que ter cuidado, né? A gente está legislando num caso que pode, né, no meio dessa situação aqui, ter uma vida perdida. Nós não queremos isso. Então, mais antes, como se diz, pecar ou de forma nos preocupar com algo a mais do que a menos, quando se fala de vida. E aqui não só contar com a lei, mas com o bom senso do médico, né?
com o bom senso do Na médico. verdade, eu entendi o que o vereador Tuca também quis Ainda com não. isso, porque, assim, até por eu ser da área da saúde, eu entendo essa situação, porque, na verdade, não é que eles não querem que tenha a emissão de receituários, até porque a lei, ela coloca, inclusive, que o receituário deveria vir digitado, né? Digitalizado. Na verdade, é que a questão não... É que existem algumas leis que elas são criadas municipais, mas elas já existem a nível estadual. E essa é uma delas, porque, na verdade, a quem compete isso também não é a nossa Secretaria de Saúde, é os conselhos regionais da profissão. Eu também entendeu? creio que os conselhos Aí de medicina teria já prevêem isso e tal. Exatamente. Mas se existe uma A lei Secretaria municipal de que dá mais Saúde uma segurança e está pode valendo, notificar, para que não vão tirar, né? mas quem vai vir com essa solicitação vai ser o Conselho Regional da Profissão, né, que vai colocar. Então, falta a fiscalização, vereadora Silmara, por parte dos conselhos profissionais. Porque se eles colocam isso como uma demanda que precisa ser respeitada e que tem uma fiscalização, até porque, com certeza, as pessoas, os usuários, podem vir a reclamar, porque realmente é risco, né? Mas eu entendi que o vereador Tuca quis dizer isso, que ela já existe, né, a nível estadual, e, na verdade, se ela não existir também a nível municipal, ela vai continuar existindo, porque ela é uma lei que compete ao nível estadual, compete à União. Então, entendendo isso, eu vou votar favorável. Ela não vai, mesmo sendo extinta, ela não iria deixar de existir, né, porque ela já compete também ao Estado. Sim. Eu mantenho meu voto contrário, né? Justificando, eu Sim. já justifiquei, né, o porquê. E porque, Eu entendi também que é uma porque questão realmente de segurança. se é uma lei que né, realmente já tem outras esferas que estão especificadas essas orientações e não vai fazer mal algum estar especificado Sim. localmente de forma... Na verdade, não vai mudar o fato dela existir ou não não. vai, não, né, como é que como diz ditado, não, a ordem dos fatores não altera. Isso. o Na produto. verdade, quem fez aproveitou a situação, né? Enfim, e aí assim, a gente fica, na verdade, falando bem a verdade agora, até perdendo tempo, né, aqui no Legislativo, falando de chovendo no molhado, vamos dizer Exatamente. assim. Né? Nós estamos chovendo no molhado. Como a gente citou aqui, era uma lei que já ela nem precisaria já ter passado inicialmente, né? Então, parecer da comissão, 2 votos favoráveis. Aliás, contrário, né? Silmara, Favorável? Ah, então tá. contrário, vereadora Silmara, né? O meu contrário. Passo ao relator o projeto de lei 8.359 de 2021. De autoria do vereador Gilson, revoga a lei 4986 de maio de 98, dispõe sobre a carga de material escolar conduzido por estudantes do município de Blumenau. Eu votei favorável, na Comissão de Finanças também, vou manter meu voto aqui, até porque também, vereadora Silmara, vereador Cristiano, mudou muito, né? Antigamente, eu lembro que a gente ia para a escola realmente carregado, com um peso bem grande na mochila, ou nos pacotes de arroz, né? Que eu não tinha mochila, tinha que, né, botar no pacotinho de arroz, alguma coisa, né? Enfim. Aliás, falando dessa época, a gente vem dar uma nostalgia e vem lembranças tão boas que viajei no tempo aqui agora falando, né? Naquela época, né? Nossa, o pão com chimia, pão com banana frita e, nossa, como eu lembrei de coisas agora, vereador Silmara. Desculpa eu estar aqui comentando, mas que realmente É verdade. bateu aquela saudade e a gente assim, meu Deus, se pudesse voltar no tempo, né? Mas o tempo não volta. Implacável, não É dá. implacável. Eu votei favorável, até porque hoje os alunos já sabem, já tem uma grade curricular, as matérias previstas naquele dia, não é mais obrigatório o aluno levar todos os livros, todos os cadernos. Hoje ele vai levar o de matemática e de geografia, ou amanhã. Então, assim, não é mais aquela realidade. Realmente, hoje, essa lei está ultrapassada para o momento, e acredito que não tenha mais esse caso de superpeso de material, né, por os alunos levarem. Então, voto favorável. Favorável também. Eu vou me abster nessa, porque, na verdade, embora tenha, né, vereadores, como citado aqui, ainda casos de crianças que estão indo com excesso de peso, né, na mochila. Claro, a gente vê que não é uma obrigação do município, eu entendo, mas talvez, dentro dessa lei, colocar, como o vereador falou antes, tentar melhorar, né? Não dá obrigatoriedade, mas também não deixa
as crianças sem essa orientação, que também é importante, cuidando aí também posturalmente. Então, eu me abstenho. Eu compreendo o voto da presidente, né, até porque é da área, né, sabe o que está Sim. falando e entendo como compreensível. Poderia ter sido aperfeiçoado um pouquinho a lei, em vez Exatamente. de simplesmente, mas de fato, da forma que ela está redigida por si só, ela está Sim. realmente muito ultrapassada. Mas fica aí uma sugestão para Pra gente melhorar. vereadora poder agora talvez apresentar algo neste sentido, muito mais atual e muito mais próprio para os dias atuais, mas com a mesma preocupação e importante, que é da área que Vossa Excelência atua também. Verdade, vereador. E eu confesso que eu já fui numa escola e vi uma criança com excesso de peso. E não era mochila de rodinha. Então, também tem a preocupação, né? Encerradas as matérias pautadas, algum vereador teria mais algum assunto para trazer? Vereadora Silmara? Não, seria isso. Vereador Adriano? Não, eu só queria comentar que a nossa comissão foi bastante lembrada, né, eu tive em contato aí com o pessoal aí da cultura, das tradições, mas principalmente com muitos integrantes da classe musical, e realmente eles nos cumprimentaram, né, pelo esforço que fizemos aqui de estar nos preocupando com a pauta deles, com o assunto, com as demandas, com as necessidades, na verdade, né, e eles acompanharam naquela ocasião as tratativas aqui com a Fundação Cultural, Secretaria de Turismo, né, e acho que entenderam que a nossa parte aqui a gente buscou fazer, e que nós não temos a caneta que o prefeito tem, que os secretários têm, né, que o governo tem, mas que, conforme aqui deixou principalmente o secretário de Turismo, que há a intenção de se buscar fazer alguma coisa, que realmente pense em algo, então, né, e olhem por essa classe tão sofrida aí desde o início da pandemia. Mas Esse era o objetivo. Mas aqui trazer o feedback e o retorno deles, né, que entraram em contato conosco, nos cumprimentando por estarmos tentando fazer a nossa parte. E assim continuaremos fazendo, com certeza, né, mesmo sabendo que muitas vezes o resultado final não depende de nós, mas daquilo que nos compete nós estamos cumprindo. Obrigado. Sendo assim, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente reunião. Obrigada, boa tarde.